Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, de Gênesis a Apocalipse. E estamos aí em 1 Crônicas, lendo a parte de genealogias, A gente ontem leu bastante genealogia. Hoje também leremos bastante genealogia, Como eu disse, é uma parte importante da palavra, E porque tem uma história contada aí, Tem uma história de pais e filhos que foram importantes para que tudo se cumprisse, E ainda se cumprirá muitas coisas ainda, Então a gente vai ler ainda uma boa parte da genealogia. Eu sei que muita gente, quando chega nesse ponto aqui, assim como foi lá no início, Assim como teve um pouco em Gênesis, um pouco em Êxodo, bastante, em Números e muitas pessoas pulam essa parte, mas é importante a gente permanecer, Então vamos lá, já deixa seu papel, sua caneta, já deixa tudo preparadinho para que a gente possa juntos desfrutar desse momento. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Feche os seus olhos, se coloque a sua vida diante do Senhor e vamos clamar a Ele. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua revelação, por Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos inspira, nos ensina, nos conduza, Senhor, e que possamos ir mais longe, ir mais fundo, Senhor, que possamos nos basear cada vez mais naquilo que o Senhor tem para nós, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, nós pedimos ao Senhor, continue falando conosco, continue derramando sobre nós, continue exercendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para exercer sobre nós, ó Deus, todos os dias, ó Pai. E que possamos ir fundo, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos chamado, tem nos cativado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos lá? Então, 1 Crônicas, capítulo 5, o versículo 1, 2 e 3, a gente vai ver uma parte da genealogia que também vai estar em Gênesis 46, em Êxodo 6 e em Números 26, tá ok? Então vamos lá, 1 Crônicas 5, do 1 ao 3. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que ele não foi listado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esron e Carmi. Então, como a gente já viu, tem tem essa genealogia de Ruben também nos outros 3 livros. 1 Crônicas, continuando, capítulo 5, versículo 4. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Simaías, pai de Gog, que foi pai de Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Tiglat-Fileser, rei da Síria, levou para o exílio. Bera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe de Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Semá e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que estende-se na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os Hagarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bassã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs de Bassã, Safã
o segundo, e os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroá, bisneto de Gileade e trisneto de Micael, que foi filho de Gesissai, neto de Jado, bisneto de Bus. Ai, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bassã e os seus povoados e em toda a extensão da terra de pastagens de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas de 44.660 homens de combate, capazes de empunhar escudos e espadas e usar o arco, e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os Hagarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab durante a batalha. Clamaram a Deus, que os ajudou em entregando os Hagarenos e a todos os seus aliados em suas mãos. Deus atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos Hagarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos. Pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bassã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessas tribos: Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados dos valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Fileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Halá, Habor, Harã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Eliezer gerou Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados, de acordo com os seus antepassados: de Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaade, pai de Zima,
que foi o pai de Joá, pai de Ido e pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. Estes são os filhos... Não, peraí, gente. Peraí, gente, que tem um errinho aqui na impressão que acaba caindo no mesmo lugar. Aqui, ó. Agora, 1 Crônicas 23, versículo 13, diz: esses foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi... Ah, tá. É a mesma parte que também está em 1 Crônicas 6, ok? E agora a gente vai... Peraí, só um minutinho, tá? Isso, continuando, tá? Então a gente parou aqui no 21, que é 1 Crônicas 6, 21, porque agora eles se repetem, algumas vezes vai repetir a genealogia. Também 1 Crônicas 6, 1 Crônicas 23, também vai repetir em 1 Crônicas 6, 50 e 53, a gente já vai ver isso, tá? Também está escrito em Gênesis, algumas genealogias, em Êxodo 6, Gênesis 46, Êxodo 6 e Números 3 e Números 28 também, tá bom? Então eles repetem essas genealogias, tá ok? Então, continuando, 1 Crônica 6, versículo 22, de Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi pai de Asser, que pai de Eucana, pai de Abiasaf, que foi pai de Asser, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi pai de Saul, pai de Eucana, pai de Amassai, Aimote, e Eucana, pai de Sofai, pai de Naate, que foi pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi pai de Assaías. Estes são os nomes a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos do templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Asser, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava o seu parente Asaf. Deixa eu só ver aqui agora. Isso. Agora, continuando. Filho de Berequias, filho de Simei, filho de Mical, filho de Baaseia, filho de Malque, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate e filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Beni, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari e filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todos os serviços do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios do altar do holocausto,
das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, e seu filho Eleazar, pai de Finéias, quando foi o pai de Abissua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amazias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimás. Amém? Versículo 54. Estes foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Irém, Debir, Assã, Jutá e Bet-Semes como suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Gebá, Alemete e Anatote, com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os pertencentes a Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bassã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas no território de Judá, de Simeão e de Benjamim também foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim e Gézer, Jequimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner, Bileã, com as suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã em Bassã, e também Asterote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Asser, Maassal, Ebidom, Hucoque e Reobe, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes e Galileia, Amon e Kiriataim, com as suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meratitas receberam da tribo de Zebulon: Rimon, Tabor, com as suas respectivas pastagens, da tribo de Ruben, do lado do Jordão, a leste de Jericó; Bezer, no deserto de Jazá, Quedimote, Maafate, com as suas respectivas pastagens, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com as suas respectivas pastagens. A gente já leu, né, isso, a gente já viu isso também em 1 Crônicas 15, né, do 3 até o 15, a gente já viu também em Josué, capítulo 21, né, também estão listados essa separação das terras, tá? E a gente está vendo mais uma vez porque agora eles estão voltando para as suas terras, né? Então, por isso elas estão relatadas aqui nessa ordem cronológica. Agora a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 8. Capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Poá, Jessube, Sinron, e estes foram os filhos de Tolá:
Uzi, Refaías, Jereiel, Jamai, Abissão e Samuel, chefe dos seus clãs, no reinado de Davi. Os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Cias. Todos os 5 eram chefes, que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia da sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes e homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo de 87.000 homens. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Jadiel. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uziel, Jeremote, Iri, 5 chefes de família. Seu registro genealógico alistavam 22.034 homens de combate. Esses foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote, Alemeque, e todos esses foram os filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes das famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Jediel foi Bilã, e esses foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Todos esses descendentes de Ediel eram chefes da família, que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim, Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer, Silém, netos de Bila. Também a gente já viu, né, em Gênesis 46 e Números 26, essa parte também das filiações e dos homens de combate, né? Continuando agora, versículo 14 de 1 Crônica 7. Esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Aremeia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Zupim. Outros descendentes de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Querem. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Ramoleque deu à luz a Isode e Abiezer e Malá. Estes foram os filhos de Semida: Aiá, Siquém, Lique e Anião. Esses foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi pai de Bered, pai de Taate, pai de Eliada, que foi o pai de Taate, pai de Zebade, pai de Sutela. Eliezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, e também Uzem e Seerá. O filho de Berias foi Refa, e pai de Rezefe, que foi pai de Tela e pai de Taanã, pai de Ladã e pai de Amiúde, que foi pai de Elissama, pai de Num, que foi pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, leste de Gezer, e seus povoados a oeste, e a Siquém.
Aiã com os seus povoados, e a tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Tanak, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isva, Isvi, Berias, a irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber, Malquiel, que foi pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Passaque, Bimal, Asvate, e estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Ai, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofã, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofã: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Ira, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Esses foram os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ara. Esses foram os filhos de Ulá: Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes da família, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para o combate do exército deles foi de 26.000 homens. A gente também já leu, né, em Números 26, né, todas essas listagens. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, e o terceiro, Noá, o quarto, Rafá, e o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Aiude, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Cefufa e Urão. Estes foram os descendentes de Aiude, chefes das famílias de habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate. Naamã, Aias e Gera. Esse Gera, pai de Uzá, e Aiude, quem foi quem os deportou. Depois de terem se divorciado de suas mulheres, Uzim e Bará, Saarai teve filhos na terra de Moabe, com a sua mulher Odis. Ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Sacaías e Mirma. Estes são seus filhos chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Elpaal. Esses foram os filhos de Elpaal: Eber, Missã, Semed, que fundou Ono, e Lode, com os seus povoados. Berias e Semá foram os chefes das famílias dos habitantes de Ai e Jaon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispa e Joá foram os descendentes de Berias. Zebaías, Mesulão, Isque, Eber, Ismarai, Islias e Jobabe foram os descendentes de Eupal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Zilatai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate foram os descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Ebdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram os descendentes de Sazaque. Sensarai, Seraías, Atalias, Gearesias, Elias e Zincre foram os descendentes de Jeorão.
Todos esses foram os chefes de famílias, líderes, conforme listados em sua genealogia, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, morou na cidade de Gibeão, e o nome da sua mulher era Maaca, e de seu filho mais velho, Abdom, e dos seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade. Gedor, Aiô, Zeker, e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Filho de Jonatas foi Meribibaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tereia, Acaz. Acaz gerou Joiada, Joiada gerou Elemete, Asmevete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Binea, pai de Rafa, que foi pai de Elisa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Ansricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azeel. Esses foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o seu segundo, Elifete, e o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram os descendentes de Benjamim. A gente também encontra, né? E a gente vai ler daqui a pouquinho. Já vamos passar para agora, que é 1 Crônicas 9, a gente vai achar mais uma vez algumas partes dessa genealogia, né? Então vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e as suas foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Então, a gente está vendo aqui o retorno deles, né? Os de Judá e de Benjamim e de Efraim e Manassés que instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri, trisneto de Bani, uns descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Messulão, neto de Odavias e bisneto de Hassenua, e Binéias, filho de Jorão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Abinias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trisneto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeorão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jaazerá. Também tem algumas dessas genealogias que a gente já viu em Neemias, né? 1 Crônicas 9, continuando ao versículo 13, tá? Bisneto de Messulão, trisneto de Mesilemete e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era de 1760. Eram homens capazes de, e suas responsabilidades eram ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, neto de Azricão, bisneto de Razabias, e um merarita, Bequerbaquer, Eres, Galal, Metanias, filho de Mica, neto de Zincre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Simei, neto de Galal, bisneto de Gedutum,
e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei. A leste de Salum eram o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Abiasaf, bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis pela guarda da entrada da tenda. Com os seus antepassados, tinha sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eliezer, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registradas na genealogia dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham de vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas da porta, que eram levitas, receberam responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passaram a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam das manipulações das especiarias. Os levitas, chamados Matitias, filho mais velho do coraíta Salum, tinha a responsabilidade de assar pães para as ofertas, e dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todos os sábados. Os cantores, chefes de famílias e levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois o dia e a noite dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em sua genealogia e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, morava em Gibeão. O nome da sua mulher era Maaca, e seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Estes foram os filhos de Jonatas, Meribe, Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Teraías e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Elemete, Asmevete, Zinri e Zini. E Zini gerou Moza. Moza gerou Binéia, cujo filho é Refaías. E o filho deste foi Eleçá, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, Anã, e esses foram os filhos de Azel. Amém? A gente vai parar por aqui, né? Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande aí, mas a gente precisava concluir isso, porque amanhã a gente vai entrar em Esdras, né? Uma parte de Esdras, mais uma vez a gente vai ler mais uma parte de Esdras, e depois junto a gente já entra em Daniel também, para concluir Daniel, né? Ok? Que Deus abençoe seu dia poderosamente e até amanhã.